E aí pessoal, hoje temos uma aula muito especial aqui no canal, apresentada pelo meu grande amigo Professor Viegas. Acompanha aí! Olá pessoal, eu sou o Professor Viegas e hoje estou como convidado aqui no canal Reforço para mostrar a resolução de dois exercícios sobre calorimetria. Bom, no exercício 1, o gráfico ao lado representa as quantidades de calor recebidas por dois corpos, A e B, em função das temperaturas por ele atingidas. Na letra A, pede para determinar a capacidade térmica de cada um dos corpos. Na letra B, calcule o calor específico do corpo A e do corpo B, que tem 100 gramas, e com base nesse resultado, responda se esses corpos podem ser constituídos pelo mesmo material ou não. Justifique sua resposta. Bom, primeira coisa, nós temos que saber o que é a capacidade térmica, né? A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama desse corpo. Tá? Então a capacidade térmica tem a ver com a quantidade, né? Então o que acontece? Um exemplo, né? Para aquecer 1 litro de leite eu preciso de menos tempo do que para aquecer 2 litros de leite. A mesma coisa acontece para que esse leite vai perder o calor. Após cessar a fonte de calor, 1 litro de leite vai resfriar mais rápido que 2 litros. Então essa é a ideia da capacidade térmica. Então a capacidade térmica do corpo A é a variação do calor de A dividido pela variação de temperatura do A. Então observando o gráfico aqui no eixo das ordenadas, o eixo vertical aqui, o A está saindo do zero e indo, aqui em azul, né, e indo até o 300. Então a variação de calor, né, vai ser 300, calor final menos o calor inicial, né, 300 menos zero. Então a variação de calor é 300 calorias. Pode ver que no eixo aqui a unidade de calor é calorias. Poderia ser joules também, né? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, observando o gráfico de novo aqui, em azul está saindo do 10 graus Celsius indo até 80. Então, a variação vai ser 80 menos 10. 70 graus Celsius. Lembrando que em física, né, o delta, a letra grega delta, representa sempre variação, né? Então, a capacidade de calor do corpo A vai ser o 300, que eu acabei de calcular ali, 300 calorias dividido por 70. Então isso vai dar 4,28 calorias para cada 1 grau Celsius, que é calorias, né? Então a mesma coisa eu vou fazer para a capacidade térmica do corpo B. Vou calcular a variação de calor, que é F menos Q0 aqui. Então vai partindo em vermelho aqui, partindo do zero e indo até o 540. Então é 540 menos zero. 540 calorias é a variação de calor do corpo B. A variação de temperatura é a mesma coisa que fiz no outro. Pode ver que aqui tá saindo, os dois estão saindo do mesmo ponto, terminando no mesmo ponto. A variação é a mesma, então vai ser 70 graus também. Então a capacidade térmica do corpo B é 540 calorias dividido por 70. Então aqui vai ser 7,71 calorias, faltou L, calorias por grau Celsius. Ou seja, eu preciso fornecer 7,71 calorias para aumentar 1 grau só, né? Bom, na letra B pede o calor específico. Calor específico aqui tem que ter um cuidado, né, que é C minúsculo e que é C maiúsculo, né? O calor específico C minúsculo, capacidade térmica C maiúsculo. Então é a capacidade térmica do corpo A dividido pela massa. No enunciado a massa foi dado que é 100 gramas. Então aquele resultado que eu encontrei na letra A, 4,28 calorias por grau Celsius dividido por 100 gramas. Arredondando para duas casas depois da vírgula, então eu vou precisar de 0,04 calorias para aumentar em 1 grau 1 grama desse corpo A. Mesma coisa eu vou fazer para o B, né? Na letra A eu encontrei que a capacidade térmica do corpo B lá era 7,71 calorias por grau Celsius dividido pelos mesmos 100 gramas, né? Então o calor específico do B vai ser 0,08 calorias para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama desse corpo B. Então já dá para ver aqui que o calor específico do A deu diferente do calor específico do B. Ou seja, eles não são constituídos, não são feitos do mesmo material porque o calor específico deles é diferente. Na questão 2, em um recipiente termicamente isolado, mistura-se 200 gramas de água a 92 graus Celsius, água quente, né? Com 70 gramas de água a 10 graus Celsius. Então,
água mais fria, né? Então tenho água quente, água fria, eu vou misturar as duas, né? Quer saber então qual é a temperatura de equilíbrio térmico, né? Então eu vou misturar as duas águas, vou ter água morna, né? E qual é a temperatura final desse sistema aí? Supondo que não há trocas de calor, né, entre o ambiente, né? Só entre as duas porções de água, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a definição, que a variação do calor de 1 mais a variação do calor de 2, né, que é delta Q1 mais delta Q2, tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio térmico. Como é que eu calculo a quantidade de calor, né? Bom, primeiro aqui tem os dados, né? Então a água, vamos chamar de água 1 e água 2, ou água fria e água quente, né? A água 1, então, a massa é 200 gramas, a temperatura inicial dessa água, então, é 92 graus Celsius, a água 2, a massa é 70 gramas, e a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Eu quero saber, então, qual é a temperatura final depois de eu misturar essas duas porções de água, né? Primeira coisa, então, é ver como é que se calcula o ΔQ, né? A variação do calor. Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Sempre que eu tiver variação de temperatura, eu utilizo essa forma para calcular a quantidade de calor. Tá? Então, ΔQ1 vai ser a massa, né, da água 1 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Bom, o calor específico da água é sempre 1 caloria por gramas vezes graus Celsius. Tá? Esse valor não se altera. Cada material tem um valor de calor específico. O da água é 1. Então, ΔQ1 vai ser 200 vezes 1 vezes, aqui entre parênteses, a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é o que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial, no caso dessa água, que é 92. Então, 200 vezes 1 vai dar 200, e aqui então vou fazer o chuveirinho, 200 vezes TF e 200 vezes 92. Isso vai dar 200 TF menos 18.400. Então, encontrei a primeira equaçãozinha aqui, vamos calcular a segunda. ΔQ2, massa 2 vezes o calor específico 2 vezes variação de temperatura 2. A massa 2 é 70 gramas, o calor específico é 1, né, o calor específico da água, não altera, e a variação aqui então TF menos a temperatura inicial, que é 10. Tá? Então de novo aqui 70 vezes TF menos 10 entre parênteses, chuveirinho, né, 70 vezes TF, 70 vezes 10. Isso vai dar 70 TF menos 700. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que somar essas duas quantidades de calor aqui e isso tem que dar zero. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó. ΔQ1 200 TF menos 8.400 mais ΔQ2 igual a 70 TF menos 700. Tá? Vou somar os dois aqui. Ó, tudo que está multiplicando a letra aqui, que no caso é o TF, né? Vou somar eles e o número sozinho também vou somar aqui, ó, conservando o sinal negativo. Né? Então 200 mais 70, 270 TF, né? Copio o TF ali, e aqui eu vou somar 18.400 mais 700, 19.100, copiando o sinal negativo. Ó. Tá? Então, essa soma aqui, para estar em equilíbrio térmico, tem que dar igual a zero. Então, agora é só isolar o TF. Ó. O menos 19.100 está subtraindo de um lado, passa somando para o outro. O 270 está multiplicando o TF, passa dividindo. TF então é igual a 19.100 dividido por 270. TF então é 70,74 graus Celsius. O que significa isso? Que essa é a temperatura final do sistema, é a temperatura de equilíbrio térmico. Tá? No início, essa primeira porção de água de 200 gramas aqui estava 92 graus Celsius e agora ela não está mais com essa temperatura. A temperatura dela baixou até 70,74. O mesmo ocorreu com a outra porção de água, a porção 2, né, que estava a 10 graus, só que agora essa porção de água aumentou a temperatura de 10 graus para 70,74 graus Celsius. É claro, né, que essa aqui que tem a quantidade menor, né, ela sofreu uma variação de temperatura maior, ela aumentou mais do que a outra reduziu, né, porque a quantidade dela em gramas era menor. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal Reforço e no canal do Prof. Viegas.